A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 12, com o tema A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. Nosso texto áureo está em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 11, que diz: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A verdade prática: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. Se você me perguntar se eu tenho medo da morte, a resposta é muito direta e muito simples. Com certeza, eu tenho medo da morte. É por isso que eu tomo cuidado com a minha saúde, eu tomo cuidado no trânsito, né? Eu procuro se importar, né? em me proteger, em cuidar de mim. Até porque nós temos nesse mundo pessoas que nós amamos e pessoas que precisam de nós, como por exemplo a nossa família, temos filhos, temos esposa, temos pessoas que nós precisamos proteger, precisamos cuidar. E para isso precisamos estar bem. Mas o que nós vamos estudar nessa oportunidade é sobre um assunto de extrema importância, porque fala do momento em que teremos que fazer uma escolha entre a nossa vida e Jesus. Se devemos escolher a nossa vida, em troca disso, negar a Cristo. Quando chegar nesse extremo, então nós precisamos realmente ter uma coragem sobrenatural vinda do Espírito Santo para que nós possamos suportar as dificuldades. Então é nesse contexto que nós precisamos entender. A Bíblia não se contradiz, por isso nós entendemos de que é muito importante o medo. O Senhor, Ele nos deu. O medo foi colocado em nós justamente para nos proteger. Porém, o medo excessivo pode ultrapassar os limites, né? E podemos criar um apego muito maior sobre a nossa vida e chegarmos a negar o nome do Senhor. Mas não é isso, nós não podemos fazer essas coisas. Nós precisamos, então, cuidar da nossa vida, da nossa saúde e, ao mesmo tempo, entender que existe algo superior, que no momento correto, no momento exato, nós precisaremos, então, tomar uma decisão, que é uma decisão positiva com relação ao Evangelho. E essa coragem que nós precisaremos ter nesse momento de fazer a escolha, por isso Jesus disse, nós precisamos amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como nós mesmos. Esse é o resumo da lei, né? Então nós precisamos amar a Deus acima do amor à nossa própria vida, à nossa própria família. E esse amor é colocado em nós pelo Espírito Santo. E o Senhor nos deu um espírito de coragem e não um espírito de temor. E quando chegar esse momento, o Espírito Santo, ele nos capacitará. Você pode perguntar, será que eu estou pronto para fazer isso? Se ocorrer uma perseguição no nosso país, uma perseguição religiosa, será que eu estou pronto a entregar a minha vida pelo Evangelho, por Jesus Cristo? Eu te digo que você pode ficar tranquilo se você serve a Jesus, se você ama o Senhor, anda na presença dEle. Se isso for preciso, o Espírito Santo te capacitará com a força sobrenatural, te dará essa condição, essa força para que você suporte isso, para que você passe por esse momento, né, crendo no Senhor. Então, nosso primeiro tópico é a consciência de Paulo quanto
ao padecer por Jesus. Então veja bem que Paulo ele precisou ter uma preparação na sua mente, na sua consciência com relação a isso. E o Senhor Jesus é quem fez. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 15, quando Ananias vai visitar Paulo, que estava na casa de Judas, na rua chamada Direita, o próprio Senhor já havia avisado a Ananias como que seria essa obra de Deus na vida de Paulo e que estava incluído no ministério, no chamado de Deus ao apóstolo Paulo, esse sofrimento. Veja comigo em Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então veja que já estava incluído dentro do plano de Deus de que Paulo ele sofresse por causa do Evangelho. E então veja bem que o Senhor já lhe preparou para isso. E quando ele estava ainda no judaísmo, no farisaísmo, ele foi uma pessoa que consentiu na morte de muitos justos, de muitos cristãos, E agora chegou a vez dele sofrer por causa desse mesmo evangelho que ele perseguia. Se ele se converteu ao Senhor, então ele estava agora disposto a sofrer as mesmas consequências que ele impôs sobre aqueles que serviam a Jesus antes dele. Então, isso acontece porque o mundo não recebe a Cristo. O mundo ele não conhece a Deus, ele é anti-Deus, ele é anticristão. O mundo ele é contra a Bíblia. Por isso acontece essa perseguição contra o que é de Deus, contra as coisas de Deus. Deus já havia dado ao apóstolo Paulo, diante da sua caminhada apostólica, vários livramentos. O Senhor já havia livrado de morte por várias vezes, naufrágios, perigos de morte em vários lugares, as serpentes que ele atingiu lá na ilha de Malta, até mesmo o perigo de salteadores. Ele vai explicar isso. Ele foi por várias vezes açoitado. Então, ele poderia ter morrido em outros momentos se não fosse a proteção de Deus, se não fosse a graça de Deus. Mas o Senhor lhe protegeu porque o ministério na vida de Paulo não havia ainda terminado. O Senhor ainda tinha esse propósito na vida do apóstolo Paulo. Portanto, o Senhor não permitiu que ele morresse. O Senhor o protegeu. Mas estava chegando agora o fim do seu ministério, o momento dele partir. Então, não tinha para onde fugir, não tinha para onde correr. Assim acontece em tudo na vida, assim acontece conosco. Chega o momento da partida, chega o momento em que o ministério termina, que a obra de Deus em nossa vida, o propósito de Deus termina aqui. Com outras pessoas podem ser por meio de uma enfermidade. Deus tem outros meios, mas em relação ao apóstolo Paulo, o Senhor queria que ele padecesse pelo nome do Senhor, por causa do Evangelho. E hoje ainda, quantas pessoas que padecem por causa do Evangelho? A cada 5 minutos, um cristão morre no mundo por causa do Evangelho de Jesus. Isso ainda acontece, E nós precisamos nos preparar para isso. Hoje, poucas pessoas se preparam para a morte. Não gostamos de falar sobre esse assunto. É um assunto realmente muito difícil de comentar, mas é necessário que nós estejamos nos preparando para esse momento, porque assim como todos os momentos da vida, nós nos preparamos para ele, nos preparamos para o nosso casamento, nós nos preparamos para ter um bom desempenho na nossa vida profissional, estudamos, preparamos, para também aprender uma profissão, você se esforça,
Nós nos preparamos para ser pais, preparamos para ser avós, preparamos para ensinar a escola bíblica dominical, preparamos para o ministério. Então, precisamos também nos preparar para o momento da nossa partida. E quando nós falamos da nossa vida cristã, o servo de Deus ele tem uma nova perspectiva do sentido da vida, uma nova interpretação com relação ao que é viver, o que é a vida. É lógico que existe dois sentidos, o sentido natural da vida, que é aquele que nós entendemos, que o mundo entende, que nós estamos com saúde, nosso coração batendo, né? Estarmos sobrevivendo. Porém, a Bíblia nos mostra um outro sentido da vida, que é a comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus ela tem um sentido mais aprofundado do que é a vida. Paulo ele diz lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então veja aqui uma nova interpretação de vida. Ele vai dizer que é Jesus quem vive, que vive nele. Se nós olharmos aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 4, João capítulo 1, e no versículo 4, nós temos aqui um sentido mais aprofundado do que é a vida. Ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele está falando de Jesus, que a vida está em Cristo Jesus. Então, a interpretação mais aprofundada do que a vida é nós termos a nossa comunhão com Deus, é nós vivermos em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós temos um novo sentido. Lógico, nós não descartamos o sentido comum da vida, né? Mas temos esse novo entendimento de viver, que é viver para Cristo. Qual é o propósito da vida? Qual é o sentido da vida? É viver para Cristo, é cumprir a vontade dele em nós, é deixar que ele nos conduza na sua verdade, na sua vontade. Isso está incluído até o momento da nossa partida. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e obedecemos a Ele, queremos servi-lo, então isso está incluído também o momento em que Ele quer terminar a nossa jornada aqui. E o que nós precisamos fazer é o que o apóstolo Paulo fez, né? É cumprir a sua carreira da fé aqui e guardar essa fé, permanecer, ter essa perseverança até o fim. E aqui o texto, o nosso tema da nossa lição, né? A coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Essa palavra coragem é de origem francesa, que tem o sentido de uma disposição nobre do coração, uma bravura, né, diante de um momento difícil, diante de uma adversidade, diante de uma situação desagradável. É um sentido de bravura, de disposição do coração. E na revista e corrigida, ela sempre aparece como esforça-te, tem de bom ânimo. Na revista atualizada, ela aparece como coragem, como um momento em que você precisa ter, né, essa disposição nobre do coração para você enfrentar. E isto, todos nós sofremos e durante a vida e no momento da nossa partida. O Senhor também permite nós passarmos por isso, mas precisamos entender que precisamos cumprir a vontade de Deus. Paulo ele já tinha ido em Jerusalém depois da sua conversão
aí no mínimo 2 vezes. E ele já teria pregado para algumas pessoas, como ele diz lá em Atos, no capítulo 26, no versículo 20, ele já tinha anunciado o evangelho para pessoas ali em Jerusalém, porém havia uma missão que ele não havia ainda cumprido em Jerusalém. E que missão era essa? Era de pregar para as autoridades em Jerusalém. E ele não tinha ainda tido essa oportunidade, mas agora no fim da sua carreira ministerial, Deus lhe daria essa oportunidade. Ele disse antes que precisaria ir a Roma e passar por Jerusalém. Ele fala isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e no versículo 21, ele vai falar justamente isso. 19, 21 de Atos dos Apóstolos. E cumpridas todas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Então, ele propôs no seu espírito, ou seja, ele, um homem dirigido pelo Espírito Santo, ele sabia que precisava fazer esse trajeto. Ele precisava ir a Roma, mas primeiro passar por Jerusalém. Então seria o fim da sua carreira. Ele ficaria por um tempo por ali, pregaria por várias pessoas ainda, mas ele estava já despedindo das igrejas, dos locais onde ele havia passado, depois dele ter visto o crescimento das igrejas onde ele passou, as igrejas que ele plantou, ele cuidou delas, enviou cartas depois, ele voltou visitando todas essas igrejas, os irmãos em Cristo, e despediu deles dizendo, principalmente aos irmãos de Éfeso, que eles não veriam mais o seu rosto. Lá em Éfeso ele reúne, os anciãos da igreja, vamos ver aqui em Atos 20, no versículo 25 ao versículo 38 de Atos 20. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele estava partindo, mas ele tinha feito todo o trabalho de pregação do Evangelho. Toda a vontade de Deus havia sido cumprida na vida de Paulo. Isso é importante, nós passarmos pela vida tendo essa convicção de que nós fizemos o que deveria ser feito, que nós pregamos o Evangelho, que nós ensinamos, que nós fizemos aquilo que o Senhor designou para nós fazermos, com coragem, com apego, com vigor. Então isso é importante, nós fazemos isso cumprir enquanto é dia, enquanto o Senhor tem nos dado oportunidade. Ele continua dizendo, aqui, ele continua falando, 21, eu li o versículo 25, 26, agora o 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentar diante da igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E aí no final, aqui no versículo 38, ele vai dizer, e entristecendo muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então os irmãos, depois da despedida de Paulo, entristeceu seu coração, principalmente quando ele disse que os irmãos não veriam mais o seu rosto. Mas importava a Paulo, sempre importou, cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Então partir daquelas cidades fazia parte do plano de Deus.
e ele precisava compreender isso e sempre dar aquela firmeza para a igreja. Ele não passava medo para a igreja, temor, não. Ele passava a segurança de que ele estava dentro da vontade de Deus, que aquilo era importante. Então veja bem, se algum dia for necessário no Brasil nós passarmos por uma perseguição, passarmos por momentos como Paulo passou, não se preocupe, você que serve a Deus, o Senhor te dará coragem, te dará força sobrenatural para que você passe por esses momentos, para que você passe por essa situação. O importante é nós estarmos firmes na presença do Senhor. No tópico de número 2, eu vou falar da coragem para enfrentar as ameaças, né, e morte. Então vai falar da ida de Paulo, então, a Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém, né? O que ele vai enfrentar em Jerusalém? Então, a sua ida para Jerusalém. Eu já disse para vocês que a coragem do apóstolo Paulo vinha do Espírito Santo. E é bom a gente lembrar que temos outros exemplos, não é só o exemplo do apóstolo Paulo de ter essa coragem. Se nós lermos aqui, por exemplo, Hebreus no capítulo 11 e versículo 36, nós vamos ver outro exemplo de pessoas que padeceram por causa da palavra de Deus e dentro do plano do Senhor. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Falando dos heróis da fé, foram apedrejados, cerrados ao meio. A história conta que o profeta Isaías, né, foi cerrado ao meio, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, né? Eles eram vestidos de pele de ovelhas e eram caçados, né, pelos leões e estraçalhados, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então veja bem, eram os heróis da fé, homens dispostos a cumprir a vontade de Deus também nos momentos de adversidade, nos momentos de perseguição, de morte. E quem é que deu essa força? Foi o Senhor, foi a sua fé em Deus, o seu apego ao Senhor. É ele entender que a vida com Deus, ele tem essa perspectiva de comunhão com Deus que vai para além dessa vida comum, para além da nossa vida aqui nessa terra. É um caminhar com Deus em obediência na presença do Senhor. Então Paulo ele vai para Jerusalém, ele fica sabendo que os judeus de Jerusalém estavam furiosos com ele por causa dele ter se convertido. Já havia passado vários anos, mas eles não haviam esquecido de Paulo, aquele antigo fariseu que apoiava, né, o farisaísmo dos judeus, mas agora era um novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas passadas haviam ficado para trás. Então ele foi advertido pelos irmãos, a qual ele visitou em Jerusalém, e ele matou a saudade dos irmãos ali e ficaram juntos. Mas ele foi aconselhado a ir para o templo e ali ele pagar os votos de nazireado, né? E fazer ali aqueles rituais justamente para ele ter mais uma oportunidade, porque ele queria pregar o evangelho para mais algumas pessoas, mesmo que ele sabia que todas aquelas questões de voto ali não teria nenhum benefício espiritual, que aquilo ali não valia de coisa alguma, mas ele estava pronto a se sujeitar a essas coisas para ter mais uma oportunidade de pregar o evangelho. Então ele vai para o templo, ele mais 4 pessoas, e quando os judeus de Jerusalém vê Paulo ali no templo cumprindo os votos, então não houve problema nenhum.
O problema surgiu quando ele encontra os judeus da Ásia, porque estava acontecendo a festa de Pentecostes em Jerusalém.